Pessoal, parece que a ficha finalmente caiu para as mulheres, né? Querer ser igual aos homens não é uma boa ideia, porque a vida do homem realmente não é muito fácil no final das contas. Essa história toda de patriarcado é meio que uma grande furada. Olha só o que foi percebido aqui recentemente em uma investigação, numa pesquisa, um relatório chamado Esgotadas, promovido pela ONG Think Olga, né? Olha só, as mulheres estão sobrecarregadas, ansiosas, estressadas e insatisfeitas, de acordo com esse estudo aí, principalmente por conta de sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa, pressão financeira e outros itens aí que têm impactado fortemente a saúde mental das mulheres, né? Olha só que coisa. Agora sim, certamente elas descobriram o que é realmente ser como um homem, conseguiram o que elas tanto queriam, né? As feministas finalmente alcançaram o nirvana, descobriram realmente como é a vida de um homem típico, né? Vamos conversar aí mesmo com toda essa minha ironia, essa minha zoação, esse meu deboche, vamos conversar seriamente sobre esse tema aqui, porque os números, as informações são impressionantes e assustadoras, eu diria. Tem algo muito errado, algo muito equivocado na nossa sociedade que definitivamente está mais doente do que nunca, né? Antes de prosseguirmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui, a notícia traz os casos de algumas mulheres específicas, não vou citá-las nominalmente, nem falar dos casos delas aí, mas você pode procurar essa notícia aqui depois, estou lendo no site da Folha de São Paulo, depois você lê com mais cuidado aqui, com mais detalhes, até porque é muito grande a notícia e tem muitos relatos pessoais que eu não vou expor aqui, mas você acha facilmente para complementar este vídeo depois, né? Então aqui, de acordo com o que foi apurado por essa ONG aí, Think Olga, ou Think Olga, né? Então, vários estudos apontam que mulheres têm sofrido de esgotamento mental, a tal da síndrome de burnout aí, né, que supostamente seria 25% maior e mais intensa entre as mulheres, sendo que, de acordo com o documento aí Esgotadas, né, o relatório aí dessa ONG, 86% das mulheres brasileiras consideram ter uma carga de responsabilidade alta, 48% sofrem com uma situação financeira apertada, num contexto aí em que 28% das mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento do seu lar aí, e principalmente quando 57% das mulheres na faixa etária entre 36 e 55 anos são responsáveis pelo cuidado direto de alguém. Aí pode ser criança, uma pessoa doente, um idoso, enfim, alguém que está sob os cuidados diretos dessas mulheres aí. Então aqui foi uma entrevista feita com 1.078 mulheres de várias faixas etárias aqui, então metade das brasileiras, ou mais, 55%, sofre de ansiedade, 50% praticamente se consideram pessoas estressadas, 39% das mulheres entrevistadas são irritadas, 28% exaustas, 28% também com baixa autoestima e 25% delas se consideram tristes, sendo que 45% dessas mulheres já tiveram um diagnóstico de ansiedade, depressão ou outro tipo de transtorno mental e 68% aí já fez algum acompanhamento médico, né? Então, isso aqui é realmente preocupante, pensa só, 68% das mulheres entrevistadas, se essa entrevista obviamente seguiu padrões reais de pesquisa e tudo mais, se ela não foi maceteada, isso aqui é um número assustador. Estamos falando praticamente de 2 em cada 3 mulheres precisando de acompanhamento psicológico para aguentar a barra do dia a dia, né? Algum tipo de acompanhamento médico. Metade das mulheres com algum transtorno mental já foram diagnosticadas assim em alguma etapa da sua vida. Realmente um negócio, sim, impressionante, né? Mas, afinal de contas, o que leva a esse cenário? O que causa esse tipo de situação em que as mulheres sofrem tanto com esse tipo de problema, né? Eu vou dar a minha opinião aqui, cada um tem a sua opinião nessa história, porque é uma situação, um caso em aberto, que requer interpretação e mesmo um olhar holístico, né, conforme o pessoal gosta de falar, olhar todos os elementos, todos os componentes da nossa sociedade. Vou muito para o campo da opinião mesmo, de uma hipótese a respeito disso aí.
para mim, o que nós estamos vendo é o final de um caminho que foi conduzido durante décadas para colocar as mulheres em uma situação de semelhança com os homens. Essa necessidade de igualar mulheres aos homens, que eu nunca entendi realmente qual é o sentido por trás disso. Vamos falar mal do patriarcado. O patriarcado é um problema porque os homens estão querendo prevalecer sobre as mulheres. Então, isso faz pressupor que os homens são ruins, então fazem coisas erradas. Qual é a solução para melhorar isso? Fazer as mulheres serem parecidas com os homens. Isso para mim nunca fez o menor sentido. Qual é a ideia dessas feministas que querem perseguir direitos iguais de homens e mulheres aí? O que na prática não significa nada, porque direitos, beleza, as coisas fundamentais têm que ser iguais para todos os seres humanos, homem, mulher, branco, negro, idoso, adulto, criança. Direito é direito fundamental, né? Mas a gente sabe, a maior parte das pessoas que falam isso querem apenas privilégios muito específicos. E aí, na cabeça dessas mulheres que buscam esse tipo de coisa, o que vem? Aquela situação de um executivo, o homem executivo bem-sucedido, o empresário bem-sucedido, o cantor bem-sucedido, enfim, casos de sucesso masculinos. Mas a grande verdade é que no universo masculino, entre os homens, a esmagadora maioria vai fracassar na vida, não vai chegar tão longe quanto gostaria de chegar, não vai ganhar tão bem quanto gostaria de ganhar, vai ter que lidar com uma série de pressões na sua vida aí, por simplesmente não conseguir ir tão longe quanto gostaria de ir. Pressões financeiras, pressão para ter um desempenho melhor no seu trabalho, para ser mais presente na família, enfim, um monte de coisas aí que acabam sobrecarregando os homens. Isso sempre foi real na história da humanidade. Mas por algum motivo as mulheres não olham para as feministas, eu quero dizer, as mulheres que ficam batendo nessa tecla de igualdade, que as mulheres têm que ser iguais aos homens e tudo mais. Elas parecem se esquecer dos fracassos masculinos e de perceber, né, de compreender que elas de fato estão sujeitas às mesmas coisas. E é o que estamos vendo aqui. Tudo isso que as mulheres estão sentindo, os homens sentem também há muito tempo. Pergunte aos homens de forma geral se eles acham que estão sobrecarregados, ansiosos, estressados, né? Se isso aí faz parte da rotina deles, certamente eles vão responder que sim, porque essa é a grande realidade, né? Principalmente se você levar em conta o tipo de trabalho que os homens costumam exercer, trabalhos perigosos, trabalhos assim extenuantes que requerem muito da sua capacidade física, destroem sua saúde ao longo do tempo. Muita gente não leva isso em consideração. Homens ocupam empregos que causam um impacto maior na saúde no longo prazo. Tipicamente são homens que fazem isso, né? Agora, a nossa condição natural nos colocou dessa forma, nos criou capacitados para lidar com esse tipo de situação. No caso, estou falando dos homens, né? Me colocando na categoria de homem, né? Independentemente de você achar que nós somos criação direta e imediata de Deus, Deus fez a gente assim, do jeitinho que nós somos, ou nós sermos fruto da evolução das espécies, em ambos os casos, a conclusão é a mesma. O homem foi criado ou evoluiu para lidar com pressões justamente por conta do seu papel típico na maior parte da história da humanidade, né? A gente costuma olhar para a história humana pensando aí nas últimas décadas, no último século, quando dos, digamos aí, 200 mil anos que o Homo sapiens está sobre a Terra, isso aí é ontem nessa história. A maior parte do tempo, o homem foi responsável por caçar, por ir atrás de alimento, por proteger a família e tudo mais. São tarefas bastante extenuantes, estressantes, que sobrecarregavam os seres humanos do sexo masculino desde sempre, enquanto que as mulheres se desenvolveram para ter uma sensibilidade maior, para ter uma capacidade de ter uma proximidade maior com a sua prole, com outros indivíduos da espécie, para ter uma vida assim mais dentro de casa, aquela vida mais interna, para ter condições de fato de criar melhor os filhos e dar para eles uma estrutura mental, desenvolvimento mental ao longo dos primeiros anos da vida, e trazer algum tipo de conforto, de aconchego para o homem também. Então, funções muito bem definidas na sociedade. Aí vem essa coisa de que homens e mulheres são iguais, temos que misturar isso aí. Aí você cria uma série de problemas. Por um lado, você tem os homens afeminados, e eu não quero dizer aqui homens gays, não estou falando disso. Homens que não sabem assumir o seu papel enquanto homens, de ter a voz ativa, de ter a firmeza, de ter a assertividade. Homens que são indecisos,
não sabem dar o norte para sua família, para sua casa, para sua própria vida, dependem dos outros para absolutamente tudo, mas isso é tema para outro vídeo. E nós temos mulheres se colocando em papéis tipicamente masculinos, achando que isso vai ser bom para a vida delas e chegando nessa conclusão de que essa é uma vida miserável de se viver, é uma vida assim completamente ruim, traz uma série de malefícios, peso, um estresse mental, um compromisso muito forte, o peso de você ter que tomar decisões, de você ter que lidar com as coisas do dia a dia fora de casa, orçamento doméstico, finanças, dinheiro e lidar com pressão, enfim, é uma série de coisas para as quais as mulheres não evoluíram. Por que que o homem consegue lidar com esses problemas todos aqui e não tem esse problema tão grande aqui de questões mentais e tudo mais? Porque conforme esse estudo mostrou, as mulheres têm que recorrer a isso muito mais do que os homens, porque nós evoluímos ou fomos criados diretamente por Deus para sermos dessa forma. Esse é o papel do homem dentro da espécie humana, da mesma forma que a mulher foi criada para ser, ou evoluiu para ser algo diferente. E aí quando o homem tenta se comportar como a mulher, a sociedade desanda completamente, vira a bagunça que ela virou hoje. Quando a mulher tenta se comportar como homem, o resultado é esse aqui. Ela padece totalmente, a qualidade de vida das mulheres hoje está muito pior do que antes dessa revolução feminista e tudo mais. Elas eram muito mais felizes, muito mais saudáveis no passado, exercendo o seu papel natural, muito mais realizadas. Hoje as mulheres querem ocupar esses cargos aí, se sobrecarregam, a questão financeira não melhora muita coisa, elas têm um padrão de vida pior e são muito menos realizadas, o que explica depressão, ansiedade, essa falta de expectativa de ter uma vida melhor e tudo mais, né? Embora isso aí esteja sendo visto cada vez mais, o movimento segue firme e forte, batendo nessa mesma tecla que já se mostra um fracasso. Olha só aqui, por exemplo, lá na Islândia, está acontecendo uma greve de mulheres aqui, 45 sindicatos e organizações, e elas pedem igualdade na carga de trabalho e nos salários. Boa sorte para elas, olha o cenário que as aguarda no futuro. Mas o que você achou dessa história, dessa minha opinião? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.